Primeiramente, baita desafio falar depois do Fábio, né? Bom dia a todos, prazer imenso tê-los aqui. Queria começar com uma frase. Vender fotos, conteúdo e entregar produtos é o grande desafio do e-commerce. Essa frase ela não é minha, eu escuto isso do gerente de e-commerce da Marisa diariamente, né? É uma coisa bem frequente, e esse tem sido o meu mindset de trabalho dos últimos anos. Mas, bom, por que desafio, né? A resposta ela é um tanto quanto extensa, mas eu gosto de me ater ao fato de que fazer e-commerce num país de dimensões continentais como o Brasil tem lá um pouco, né? Tem lá os seus desafios. E quando a gente fala de dimensões continentais, a gente já automaticamente faz uma associação a questões de logística, transporte, frete, violência, roubo de cargas, tudo isso são desafios que a gente tem que vencer no dia a dia. E um último item que é muito importante é o tempo de entrega. A gente ainda tem potenciais compradores que, por uma questão de ansiedade ou mistura de todos esses problemas, eles simplesmente desistem ainda de comprar pela internet. Obviamente, o tempo de entrega ele depende muito em função da origem do teu centro de distribuição e o teu cliente final. Só que esse problema do tempo de entrega em relação à origem, ele é um problema que ele acontece também com os nossos sistemas. Não é apenas uma questão logística. E eu acredito que talvez alguns de vocês aqui presentes tenham tido a oportunidade de estar na região norte e nordeste do país e tentou acessar o site de e-commerce da sua empresa e perceber um tempo de latência um pouco diferenciado, um pouco maior do que normalmente você sente quando está aqui na região sul-sudeste. Possivelmente, se você não está num ambiente cloud, o seu servidor está hospedado num data center aqui da região. Bom, e aí alguém deve estar pensando, cara, nem a pau, né? Que eu saio de férias e fico acessando o site da empresa para ver como é que está funcionando. Bom, eu não faço isso, tá? Foi um amigo que fez. Eu tenho certeza que vocês preferem mergulhar, comer um peixinho assado na folha de bananeira, mas esse amigo ele fez esse teste, ele mandou inclusive evidência lá da loja da Apple lá em Nova York. E ele garantiu para mim que isso acontece, tá? E aproveitando também essa questão de relação de tempo de entrega entre origem e destino, eu queria aproveitar aqui e fazer a analogia e comentar sobre um estudo que foi feito sobre a tolerância do usuário americano às páginas lentas. Esse estudo ele chegou num levantamento, numa conclusão de que 25% dos usuários eles simplesmente desistem da navegação se a página demora mais de 4 segundos para carregar. E esse número ele fica um pouquinho mais agressivo se você vai para o mundo mobile. Acima de 3 segundos, 40% dos usuários desistem da utilização. Então, como é a conclusão do estudo, vocês podem perceber ali que na linha do eixo X, que é o tempo de carregamento, entre 0 e 4 segundos, você tem praticamente uma linha 45 graus, significa que se você diminui o tempo de carregamento do teu e-commerce de 4 para 2 segundos, ou da tua aplicação, muito provavelmente você derruba a taxa de abandono em 50%. Isso é um número bem expressivo que deve ser levado em conta. E baseado nesse estudo, a Amazon ela fez um levantamento, ela concluiu que, para cada 1 segundo de lentidão a mais que ela possa vir a ter no e-commerce, ela calculou aí um prejuízo de 1,6 bilhão de dólares por ano. O Google calculou que 8 milhões de buscas são perdidas por dia se ele tiver uma lentidão, uma latência de 4 décimos de segundo a mais do que o planejado. E aí não dá nem para calcular o prejuízo com uma certa precisão da quantidade de anúncios que são deixados, né, que não são exibidos. Só para efeito de comparação, esse prejuízo de 1,6 bilhão da Amazon em reais ele é igual a 6,5 bilhões de reais, ele é 4 vezes maior que todo o faturamento da Black Friday no Brasil, dados de 2015, Web Shoppers. Bom, acredito que com essas informações eu tenha conseguido despertar a atenção de vocês para a importância do tema. Só fazer uma pausa rapidamente para me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Eduardo Maia, eu sou coordenador de projetos e sistemas nas lojas Marisa, 36 anos. Acho que como a maioria de vocês aqui da área técnica, formado em ciência da computação, eu já trabalho já na área de e-commerce, já tem um pouco mais de 16 anos, estou há 8 anos na Marisa.
Falando um pouquinho da Marisa, só rapidamente, a Marisa iniciou as atividades em 48, são 68, quase 70 anos no mercado. Ela é focada em mulheres de classe C, foi para a Bolsa em 2007 e possui aproximadamente 400 lojas distribuídas em todos os estados do Brasil. Tá? Foi uma das primeiras marcas a lançar uma loja virtual de moda em 1999 e registrou uma forte expansão do e-commerce em 2012. Tá? Então, uma curiosidade também sobre o e-commerce da Marisa é que ele detém 100% do mix de produtos de toda a rede. Tá? Quero chamar a atenção a esse ponto lá para o começo da nossa apresentação, onde eu falei que é um desafio fazer e-commerce num país de dimensões continentais. Acima da linha que vocês estão vendo ali, nessa época do ano a gente tem temperaturas que a gente pode chamar, né, temperaturas altas, e abaixo da linha temperaturas muito frias. Significa que aquela blusa de lã, né, de manga comprida que você compra numa loja aqui em São Paulo, dificilmente você vai encontrá-la lá na região norte e nordeste. Mas ainda assim, se vocês tiverem esse desejo, o site da Marisa você consegue encontrar todo o mix de produtos da rede. Falando ainda de 2012, como eu comentei com vocês, a gente teve um crescimento expressivo, né, do e-commerce. A gente cresceu praticamente mais de 3 vezes em relação a anos anteriores. E é com base nesse crescimento aqui expressivo de 2012 que eu vou começar a contar para vocês como é que foi a experiência de como a gente usou um serviço de cache para vencer o desafio que foi o crescimento dos últimos anos. Tá? Ainda no final de 2012, eu estava no meu último dia de trabalho, já me preparando para sair de férias, e literalmente no meu último dia de trabalho, e o gerente de e-commerce me encontrou no corredor e falou que a nossa meta para 2013, que já era agressiva, eu já tinha conhecimento da meta, ela tinha sido multiplicada por 4. Nem preciso dizer que a perna tremeu um pouquinho. Mas, enfim, saí de férias, consegui descansar, aproveitei, nem fiquei pensando nisso, imagina. Acessar o site, então, lá do Nordeste, tem a pau. Mas, bom, qual foi a solução? Quando nós retornamos e iniciamos o planejamento daquele ano, e aí, juntamente com parceiros que a gente tem de tecnologia, nós chegamos na solução do Nginx. Né? Algumas pessoas chamam de Nginx. O Nginx ele é definido pela própria empresa como load balance de alta performance que acelera a entrega de conteúdo e aplicações. Ele provê disponibilidade, escalabilidade e o que é mais legal de tudo, alinhado com o que o Fábio disse há pouco aí, ele também tem uma versão open source. Tá? Bom, mas por que Nginx? Por quê? Porque a gente escolheu essa ferramenta. A gente tem algumas no mercado. Bom, foi até muito fácil. A gente fez uma análise de quem estava utilizando a ferramenta. Tá? Esses são as empresas que usam a ferramenta e anunciam isso daí, né, de forma bem explícita e clara. Chamar a atenção para a Netflix, né, acredito que todo mundo conhece Netflix, e a Zappos, que é um varejista grande também no mercado dos Estados Unidos. Qualquer ideia, por que a gente precisava no servidor de cache? Só contextualizando um pouquinho, naquela época a gente estava com uma plataforma toda desenvolvida em .NET, ainda usando o modelo 3 camadas, usando o WebForm também, e nós tínhamos atingido aí um limite de crescimento horizontal. Então, a gente não conseguia mais acrescentar nós, servidores, nem crescer horizontalmente alguns recursos da nossa arquitetura, para conseguir escalar e receber mais requisições, mais usuários. Então, qual é a ideia? Fazendo uma métrica, o que a gente precisava fazer? Como é que o Nginx se comportaria no nosso cenário? Se eu precisava de 3 servidores de aplicação para atender a minha demanda, a ideia era que, com o Nginx na frente do servidor de aplicação, com o servidor de cache respondendo os objetos estáticos, que eu conseguisse reduzir isso daí para um servidor. Só colocando aqui que isso é só uma ilustração, tá, de objetivo e meta, não deixem jamais sua aplicação rodando só um servidor. Né, questões de disponibilidade. Pois bem, quais foram os problemas que nós tivemos para fazer a implementação do cache na plataforma, no e-commerce da Marisa? A primeira coisa que a gente identificou, e era muito fácil de identificar, era que a gente tinha uma mensagem de boas-vindas, quase todo e-commerce, todo site tem isso, né? Ali no canto esquerdo, é a mensagem de boas-vindas que a gente dá ao cliente quando ele se registra, ou se cadastra, ou faz login, e também tínhamos ali a sacola de compras. Essas funcionalidades, na época, elas faziam algum acesso à aplicação e, em algum momento, até ao banco para retornar esses valores. E também a gente tem uma funcionalidade do site da Marisa, que é o Minhas Medidas,
onde você registra ali tamanho de cintura, tamanho de busto, e uma vez registradas essas medidas, quando você está navegando pelo site, você simplesmente consegue ali visualizar, sem precisar entrar no detalhe do produto, se aquele produto específico ele tem a sua medida disponível em estoque para venda. Então, esses eram os nossos desafios. Eu tenho informações específicas de um cliente, eu não posso cachear isso no servidor e entregar isso para um outro cliente, né? Então, essa era a nossa maior preocupação. Só que, fazendo uma análise detalhada do nosso fluxo de visita e de uso do website, nós conseguimos identificar algumas coisas. Fazendo uma análise detalhada do tráfego, que cadastrar, por exemplo, e registrar medidas representava menos de 30% do tráfego. Então, ou seja, de todo o volume que nós recebíamos, menos de 30% faziam atividades como se cadastrar, registrar medidas, ou seja, 70% aí na média simplesmente navegavam no site. Simplesmente entram, fazem a navegação, consultam o produto, clicam no detalhe, mas vão embora, sem concluir nenhuma dessas atividades anteriores. Isso aí dava um número que a gente precisava para conseguir escalar o ambiente com a ferramenta e aí atender a demanda daquele ano de 2013. E óbvio que nós estávamos muito preocupados também com a Black Friday daquele ano. Bom, só reforçando, né, então, que nós conseguiríamos com a implementação do cache, a princípio seria reduzir 70% do volume no nosso ambiente. Bom, como foi a implantação? O tempo total da implantação da ferramenta, ela levou 4 meses, mas não foi um projeto linear, tá? A gente tinha 3 frentes de atuação. A gente tinha entrega de novas funcionalidades, tuning da aplicação, obviamente, a gente tinha que fazer, mas também a configuração correta do Nginx, que corria de forma paralela. Qual foi, entre uma porção de caminhos e formas que se poderia fazer essa segmentação de tráfego, uma que a gente escolheu foi a utilização de cookies para fazer o bypass. Aqui é exatamente o arquivo de configuração do servidor, quando a gente fez a primeira implementação. A segunda linha ali ela é muito familiar para quem é do mundo .NET, né, Microsoft. É simplesmente eu consegui identificar que o cliente estava logado e aí configuramos uma regra de bypass. Ou seja, o cliente se logou, se cadastrou, simplesmente todo o acesso que ele fazia ao site passava pelo Nginx direto e ia até o servidor de aplicação para fazer o processamento. A mesma coisa para o Indique Medida. O Indique Medida ele não precisa que o cliente seja cadastrado. Ele pode entrar lá e registrar uma medida para poder navegar pelo site e enxergar, né, quais são os produtos que estão ali de acordo com o tamanho do cliente. Então, simplesmente, a gente criou ali a estratégia também de, ao registrar uma medida, a gente criou um cookie na máquina e a gente conseguiu aí segmentar esse usuário também. E aí, o terceiro, último item ali foi simplesmente, a gente tinha 2 caminhos de login, de autenticação do cliente, a gente teve que cercar os 2 caminhos, e aí a gente também criou, em um dos pontos da aplicação, um cookie na máquina do cliente, que identificava que esse cliente, de alguma forma, estava autenticado na aplicação. Tá? Então, basicamente, o que a gente gostaria de fazer? Numa estrutura, uma infra, onde eu tinha 10 servidores de aplicação para atender a minha demanda, né, o meu pico de demanda, a ideia era que, com o Nginx, a gente conseguisse reduzir isso daí pelo menos 70%. Tá? E nós conseguimos o objetivo implantando, seguindo essa estratégia. Tá? Só queria falar que eu recebi recomendações de não usar a ferramenta, considerando que a aplicação não tinha sido preparada para isso. Tá? Como eu, só contextualizando novamente, a aplicação era desenvolvida em Webform, tá? E ela não tinha sido preparada para trabalhar com serviço de cache, então muitas pessoas desaconselharam o uso da solução, mas a gente não tinha outra alternativa, a gente tinha que seguir por esse caminho. Não dava tempo de, em 6 meses, construir uma plataforma novamente do zero. Tá? Então, além do benefício de redução de infra, tá? Como vocês puderam ver, nós conseguimos reduzir ali 70% dos servidores de aplicação para atender às requisições. Isso daí acaba gerando uma economia, gerou uma economia de R$10 mil mensais. Tá? Esse custo ele foi passado pela LocalWeb, que é a nossa parceira de negócios, é um valor médio de custo de servidor cloud para eles, tá? Numa estrutura de atendimento enterprise. Obviamente, esse valor ele vai variar aí, dependendo do tipo de contrato que você tem com a empresa.
Uma coisa interessante que também que eu acho legal falar é que a local web, na própria página da Nginx, ela é citada como pioneira, né, aqui no Brasil com o uso da ferramenta. Então, eles têm uma expertise muito boa, tá, na configuração e na utilização do Nginx. Bom, quais foram os próximos passos depois que nós fizemos a segmentação da navegação através da estratégia de cookies? A primeira coisa foi na home, né? Tanto o boas-vindas como o carrinho, a gente trocou aquilo por uma chamada JavaScript, tá? A gente fez aí uma chamada, criou um serviço para retornar esses dados, e sempre que possível a gente usou o cookie para armazenar essas informações. Então não fazia mais sentido naquele momento ir ao banco fazer algum processamento na aplicação para retornar dados do carrinho do cliente ou simplesmente o nome, né, do cliente. Então nós fizemos primeiro isso na home e colocamos 100% da home dentro do Nginx, né, o Nginx respondendo 100% do tempo pela home do site da Marisa. Depois nós fizemos a mesma regra, o mesmo desenvolvimento que foi feito para a mensagem de boas-vindas e do carrinho, a gente aplicou no restante do site, tá? Inicialmente a gente fez só para home. E por último, a gente fez o mesmo trabalho na ferramenta de minhas medidas. Esses eram os pontos principais da aplicação que consumiam e demandavam recursos de infra. Bom, depois de todo esse trabalho, aí vem a pergunta, como foram as Black Fridays? Qual foi o resultado? Você se lembra que no começo da aplicação eu falei que 2012 tinha sido um ano muito difícil para a gente. Tinha sido um ano bem complicado. O volume tinha sido bem acima dos anos anteriores. Alguém quer chutar um número em porcentagem de qual foi o crescimento de 2013? Valendo cupom de 20% de desconto em calça jeans? Não? 80%? Olha, errou, viu? Alguém? Mais um? Só mais um? Não? 810%. Esse foi o número que nós alcançamos na Black Friday de 2013 em relação a 2012. Eu não preciso nem dizer que viramos à noite, né, acompanhando o ambiente. Acho que quem é da área de e-commerce na Black Friday, ninguém vai para casa. E a gente fez festa e comemorava cada vez que a gente via um outro site de um outro e-commerce caindo. Eu estou sendo sincero com vocês. E 2014, 2015, a gente já manteve um crescimento um pouco mais linear. Tá? A gente alcançou um crescimento de 1.300% em quantidade de pedidos da Black Friday. Tudo isso fruto desse trabalho, não só de Tânia da aplicação, mas principalmente do investimento na utilização do servidor de cache do Nginx. Só que assim, você bateu a sua meta de número de pedidos, ok. Mas o que é importante é como é que foi a experiência do usuário, como é que o usuário se sentiu. Nós coletamos na época uma análise totalmente independente do Alexandre Biancalana, desculpa, esqueci o Alexandre Biancalana, ele tinha um blog, tá? E ele falava muito sobre questões de performance de infra. E ele fez essa análise naquela época, em 2013, de todos os e-commerces que estavam oficialmente registrados dentro da Black Friday. Tá? Todo mundo que assinou aquele termo de conduta, ele fez análise desses sites de forma independente. E nós ficamos ali numa posição ali em disponibilidade em 8º, e na questão de tempo de carregamento ficamos em 9ª posição. Tá? Ficamos aí à frente de alguns concorrentes diretos, inclusive. Só reforçando que essa questão da disponibilidade, ali a gente perdeu ali menos de 1%, mas essa questão da indisponibilidade, na verdade, ele considerou indisponível toda a requisição que demorava mais de 4 segundos para responder. Então, não necessariamente os outros sites ficaram indisponíveis. Foi uma métrica que ele usou para fazer esse estudo. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu queria só fazer uma pequena demonstração aqui. Eu vou parar a apresentação, para vocês verem como que é o comportamento do Nginx na prática. Eu tenho uma planilhinha aqui para me ajudar. Só um minuto. Não. Tá.
Eu estou acessando aqui a seção de moda feminina da Marisa, tá? Estou usando o Chrome. Estou filtrando aqui embaixo por documento. E a gente vai fazer aqui uma análise do tempo de carregamento, né, da página. Sempre que eu fizer um teste, eu vou fazer aqui um registro. Aqui na minha planilhinha a gente vai ver qual foi o ganho de performance no final. É porque eu pensei 10 mil vezes antes de fazer isso aqui, né? Minha apresentação nunca funciona. Vamos lá. Eu vou criar um parâmetro aqui. Evento e masters igual a 1. Por que eu estou fazendo isso? O Nginx ele não conhece essa URL, tá? Ele não conhece, não existe, a minha aplicação não trata esse tipo de parâmetro. Ele vai entender que é uma requisição nova, vai fazer um bypass, vai chegar até o servidor de aplicação, fazer o processamento e devolver o retorno. Então ele retornou o meu documento HTML, que é o documento principal, em 1.15 segundos. Então eu vou preencher essa informação aqui. Opa. Fazer a mesma coisa, só mudando o parâmetro. De novo, o documento principal, em 1.11 segundos. Teste 3. Poxa, isso foi rápido, hein? Vai estragar minha métrica aqui. 929, é isso? Por último, 2.1 segundos. Tá? Então, a coluna do meio, eu já fiz ali uma conta para converter para milissegundos. Agora, eu vou repetir novamente os testes, considerando que o Nginx vai passar a responder, né, pelas requisições. Eu só quero mostrar aqui uma coisa antes, que eu acabei esquecendo. Como é que eu sei que o Nginx está atuando? Tá? Aqui nos headers, no cabeçalho da requisição, ele manda aqui uma informação no server, e ele manda um parâmetro aqui de miss. O que significa? Significa que ele não encontrou esse recurso dentro da memória, então ele foi até a aplicação e voltou com o conteúdo. Então, vamos retornar aqui ao teste 1. 45 milissegundos. Vamos preencher aqui. Teste 2. 27 milissegundos. Teste 3, 31 milissegundos. Quatro, 36 milissegundos. Então, uma redução de tempo aí de 97%. E, como eu tinha dito para vocês, como é que eu sei que o Nginx está atuando? Quando eu fiz a requisição pela segunda vez, ele troca o parâmetro de miss para hit. Então, essa é uma forma de identificar se ele está atuando ou não em cima da sua infra, ou em cima do seu sistema de forma correta. Bom, essa é a hora que todo mundo vai falar assim, oh! Mas obrigado, gente. Bom, deixa eu retornar aqui para a apresentação. Como eu sou precavido, eu deixei um teste pronto aqui. Não sabia se ia ter internet, né? Bom, agora eu queria falar só rapidamente dos problemas, tá? Nem tudo são flores. Pô, legal, vocês passaram pela Black Friday, né, os clientes, né, adoraram, navegou rápido, bacana. Tá, mas qual que é o impacto disso na área de negócios? Bom, comercial e operações, né? Cadê o estoque do produto? Quando você coloca uma solução de cache na frente da tua aplicação, você tem que lidar com esse tipo de situação. A área de negócios ela tem uma necessidade muito grande de colocar um produto à venda uma vez que ele entrou no estoque. E a gente a gente passou a ouvir com frequência esse tipo de reclamação. Tá? A dica para situações como essa aqui, vocês podem configurar a página de detalhe de produtos para ter um cache muito menor, ou sugiro também a utilização de microservice também para consulta de estoque. Tá? Isso aí você consegue segmentar
Você pode aí usar um apoio do banco de dados NoSQL, como o Redis, por exemplo, para armazenar o estoque do seu produto. E aí, somente nessa questão do carregamento do estoque, você pode fazer um bypass pelo Nginx, você facilmente configura isso. Tá? Ou simplesmente reduz o tempo de cache da página de detalhe de produto, que é o mais fácil. Tá? Esses ajustes eles podem atender à sua necessidade. Esse aqui acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? Marketing. Pô, faz 30 minutos que eu subi meu banner, caramba, quero vender. Aqui não tem muita dica, tá? É a questão do acordo com a área de negócios. Eu acho que você tem que chegar, sentar, divulgar os benefícios, falar daquele estudo que eu comentei lá da Amazon de 1,6 bi. Tá? Aquele estudo é muito interessante porque ele dá algumas informações para a gente que é da área de TI, dá informações de negócio, dá informações importantes que a gente pode chegar, colocar na mesa na área de negócios e falar, olha aqui esse estudo aqui, olha só o que eles descobriram. Né? Então, isso é um ponto forte, né, de olhar cases de internet, é você conseguir mostrar esses dados, esses resultados para a área de negócio, e convencê-los de que 30 minutos no tempo de banner não é tão ruim assim, dado o benefício que você consegue entregar do outro lado. E, em caso de emergência, é possível também a remoção de objetos específicos do Nginx via script, ou se vocês tiverem a versão Plus, que é uma versão paga, obviamente vocês vão ter aí um serviço já pronto para fazer esse tipo de remoção. Tá? Existe solução também para o problema. E um terceiro problema que a gente pegou, não em produção, mas a gente já pegou em homologação, que é grave. Por que está aparecendo Maria se o meu nome é Luísa? Tá? Confiança no e-commerce é tudo. Se o cliente entra no computador pessoal e se o João entra no computador pessoal e está escrito Maria, ele vai entender o quê? Que a sua solução não tem segurança nenhuma, que você está expondo dados de outros clientes de forma inadvertida, de forma incorreta. Tá? Para isso aqui, a dica, não tem outra, é teste. Teste, 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 identifique todos os pontos de autenticação que você tem na sua aplicação, valide o máximo possível antes de colocar isso em produção. Dicas que eu posso dar sobre como foi todo o nosso processo, tá? De implementação. Tem um parâmetro do Nginx que chama Proxy Cache Use Tail. Basicamente, o que esse parâmetro faz é segurar as requisições, mesmo após o objeto ter expirado em memória, e ele continua entregando conteúdo expirado até que uma nova requisição devolva a informação atualizada. Só explicando com outras palavras, imagina que você tem 10 mil acessos na sua home, por exemplo, e num exato minuto esse cache expirou. Tá? O que vai acontecer se esse parâmetro não estiver habilitado? As 10 mil requisições vão passar de uma vez e vão bater no seu back-end. E aí pode te causar algum problema de indisponibilidade, um problema de performance no ambiente. Quando você ativa esse parâmetro, o que ele faz? Ele simplesmente segura essas 10 mil requisições, não todas elas, mas ele vai deixar passar só algumas, e continua respondendo o cache obsoleto. Tá? Então, no momento que a requisição passar e voltar com o cache atualizado, ele passa a entregar o cache atualizado. Esse parâmetro é muito importante. Dica 2, utilização de microservices, como eu falei para vocês, questão de estoque, questão de preço. É bacana fazer uma análise, ver se é possível a implementação desse tipo de coisa dentro da tua aplicação, porque quanto mais você conseguir segmentar, mais jogo de cintura você vai ter para fazer a utilização do recurso. E a dica 3, que o Fábio até comentou aqui, usem CDN para arquivos estáticos. Pegando lá no começo da apresentação, a gente faz e-commerce num país enorme, a infraestrutura do país não é legal, então assim, faz todo sentido usar CDN. Tá? Não faz sentido a gente não usar mais CDN. O cliente que está afastado dos grandes centros, ele sofre bastante para usar a internet. Quem já fez o teste, como aquele meu amigo lá que eu falei do começo, eu vivenciei isso no dia a dia e sente bem a diferença e o impacto que isso dá. Bom, gente, era essa a experiência que eu tinha para contar para vocês. Se alguém tiver pergunta ou depois quiser entrar em contato comigo, tá aí os meus dados. Obrigado.